Olá, estamos mais uma vez aqui com você no programa Amor Diário, o programa feito para você, para o seu relacionamento, para o seu casamento. Nós queremos te fortalecer através desse programa, não é mesmo, amor? Com certeza, fazemos esse programa com a intenção de te abençoar, te fortalecer, trazer ferramentas através das histórias das pessoas que elas vivem as dificuldades, as crises, as lutas, as batalhas, e elas vencem, crescem, amadurecem, vão adiante, rompem suas barreiras. Eu creio que você pode aprender isso também. Isso mesmo. Amém? Então, vamos começar com o nosso programa Amor Diário. Vamos lá? Estamos aqui no nosso programa Amor Diário com esse casal maravilhoso que estão fazendo diferença aqui nessa região do Goiás, aqui próximo de Brasília. É isso aí, você que nos assiste todo o Brasil. Esse casal tem esse chamado aqui nessa região de cuidar de casais, vidas, está fazendo transformações, ajudando muitas pessoas. Tudo bem, Leninha? Tudo bem, Marquinhos? Tudo bom, Bispo? É um prazer ter vocês no nosso programa para falar sobre vocês, né? Eu sei que vocês, como o Lucas disse. E o negócio, assim, eles são Marcos... É que a gente, na verdade, para nós é Leninha e Marquinhos, entendeu? A gente é difícil falar Marcos, falar Leninha. Então, assim, eles são pastores nossos aqui nessa terra. Marquinhos, gerente de banca, Leninha, especializado na área de administração, gestão. E assim, para nós aqui é Marquinhos e Leninha. Fiquem à vontade, Bispo, fiquem à vontade. Com certeza. Então é um prazer ter vocês aqui. E a gente queria começar o programa perguntando para vocês. Quanto tempo de casado? Onde vocês se conheceram? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Deixa eu responder, porque o homem leva a fama de que nunca lembra, né? Então eu vou provar que o homem lembra. As datas são com ele. Nós nos conhecemos no dia 18 de dezembro de 1992. Né? Então foi uma festa de... Eu também lembro. Você tá em detalhes, o momento é seu agora, Marquinhos, vamos lá. Foi uma festa de confraternização de final de ano, né? Nós nos conhecemos no trabalho e dali então começou a nossa história de amor aí, né? E então aí já temos mais de 20 anos, né, que estamos casados. Juntos. Não, primeiro a gente não estava na presença do Senhor, então a gente começou aquela história meio atrapalhada, né? Então eu costumo dizer que foi tudo ao contrário, né? A gente primeiro foi morar junto, depois a gente noivou, depois a gente noivou para dar uma satisfação para a família, na verdade. Depois a gente ficou de rolo, namorando, porque... E aí chegou um momento... Eu cansei, né? Ela cansou. Botou um basta. Falei, ou você casa, ou então não tem mais relacionamento. Isso, aí foi na época que também eu vim para Jesus e aí que a nossa história começou a mudar, né? Quando vocês vieram para Jesus, que começou a mudar, mudou. Mudou totalmente. Então vocês estão juntos tem 23 anos. Exato. Isso. Na realidade, ele tinha terminado comigo e eu fiquei mal, né? Meu mundo acabou naquele momento. Quanto né? tempo vocês já estavam juntos? Já estávamos juntos há 3 anos. E aí meu mundo acabou e eu fui para a igreja. Né? Era a Nossa Terra da 102, eu frequentava os cultos na hora do meu almoço e foi ali que me fortaleceu. Quando ele voltou a me procurar, né, eu falei, bom, agora se você quiser ficar comigo, não vai ser mais daquele jeito, você casa, a gente tem que casar. E aí ele brincou, falou, então você procura alguém cristão para você casar, porque comigo você não vai se casar. E eu, tudo bem, né? Claro que depois que ele virou as costas, eu chorei, me acabei, né? Na frente eu fiquei firme. E aí, enfim, depois ele continuou e aí foi que o processo de conversão veio. Nós casamos dentro da igreja, debaixo da bênção. Então a história do casamento de vocês já tem Deus logo no início, aí 3 anos de namoro, Sim. Esse rolo todo, Deus entrou na história. E mudou tudo, Bispo. E aí vocês se converteram e começaram a namorar, voltaram a namorar dentro da igreja? Não, aí quando nós voltamos, nós nos casamos, porque aí ele, então tudo bem, eu caso com você e nós nos casamos. E aí, com 15 dias de casado, ele aceitou Jesus. 15 dias. E você já era Sara Nossa Terra? Eu já estava na Sara, né? Minha mãe sempre foi cristã, eu sempre tive princípios cristãos, mas na adolescência eu me desviei e tudo, né? E aí o momento que eu retornei foi esse momento de crise que nós vivemos, quando ele terminou o relacionamento. Eu não esqueço da frase que ele disse, Bispo, que ele falou assim que ele não tinha certeza do que ele sentia por mim, pegou as 2 alianças, que nem foi eu que tinha comprado na época, entregou nas minhas mãos e virou as costas e foi embora. Foi exatamente assim que ele terminou comigo, né?
Eu procurei algumas vezes, eu me lembro que uma das vezes que eu procurei, ele falou assim, Leninha, faz um favor para mim, não me procura mais não. Aí eu falei, essa é a última vez, eu não te procuro mais. Aí foi quando a situação virou, ele começou a me procurar. Interessante. Você acredita que vocês poderiam estar casados se vocês não estivessem na igreja? De forma nenhuma. Não. O temperamento do Marquinhos mudou muito? Muito, muito, muito. Se tornou realmente uma nova criatura, a igreja mudou os princípios, os valores? Sim. Depois que ele se converteu, ele falou assim, eu preciso ter uma conversa com você. E aí ele saiu comigo, um monte tranquilo. E aí ele contou tudo, durante todo o nosso relacionamento, de tudo que ele havia feito, de coisas que eu já não estavam sabia. casados. Já estávamos casados. Eu entrei em crise, eu chorei 3 dias consecutivos, porque ele, até drogas ele havia mexido, ele não havia me contado, né? Então assim, enfim, festas que ele havia ido, muitas coisas. Eu falei, meu Deus, se realmente não fosse Deus naquele momento de me fortalecer, eu teria falado, fiz a besteira, maior besteira da minha vida, né? Eu achava que ele era fiel a mim e não era, né? Ele estava limpando para falar assim, uma nova história a partir de agora. Sim, foi exatamente isso que ele fez. E realmente ali começou-se uma nova história. Começou-se uma nova história. Hoje vocês creem, então, você, Leninha, principalmente, crê que o casamento de vocês, hoje, esse relacionamento que vocês têm, a base dele, a transformação dele, foi quando vocês foram para a igreja. Deus realmente mudou a vida de vocês ali. Exatamente, bispo. Exatamente. Eu não tenho dúvidas disso, que o que nós vivemos hoje foi reflexo dessa decisão, né? E quando tudo que o ministério falava a respeito de casamento, de casais, nós sempre estávamos participando. Workshops, congressos, cursos de casais. Sempre investindo. Sempre, bispa. Tudo que eu colho hoje é resultado dessa postura que nós tomamos. Nós estávamos em tudo. O que se relacionava a casais, nós participávamos. Amém. Gente, nós temos uma matéria de rua, nosso pessoal fez. Vamos assistir, vamos comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo aí? Vamos lá, vamos para a matéria de rua. Na verdade, é o amadurecimento e a prática diária do respeito às individualidades, porque cada ser carrega consigo a sua história, as suas vontades, os seus anseios. Então, você tem que entender que naquele momento é o momento do seu parceiro ou da sua parceira que seja. Não existe a receita, né? A gente tem, com a convivência, a gente vai experimentando a melhor forma, né, de fazer o casamento durar, se isso realmente for o que a gente quer, né? Viver junto, com companheirismo, com uma amizade. Porque o amor é a primeira coisa que une a gente, o amor, a paixão, né? Mas o casamento, né, ao longo do tempo, ele vai mudando, todo dia vai se modificando, né? E a gente tem que entender que o relacionamento a gente vai amadurecendo e com isso existem as mudanças, né? Então a gente não vai achar que o marido ou a esposa ama do mesmo jeito, ou deixou de amar, aquelas cobranças. Casamento é parceria. Então, a partir do momento que você decide conviver com alguém, você vai escolher a individualidade do outro. Então, nós nunca conhecemos o outro na sua plenitude. Então, você respeitar esse momento, esse conhecimento, né, saber que é necessário esse respeito diário, é uma grande dica. Mas, assim, uma dica para exemplificar, eu acho que você saber que o outro, né, tem as suas vontades, os seus desejos, deseja sair, ou gosta disso, ou gosta daquilo. Então, respeito a questão do outro, dele gostar de uma coisa e você não, né? E saber partilhar isso também, saber dizer o não, eu não gosto, mas por você estamos juntos, né? Eu acho que, no meu caso, o que eu tentei manter é assim, depois que meus filhos crescessem, saíssem de casa, eu ainda tivesse um marido que gostasse de mim, que a gente gostasse de ficar junto. A minha preocupação é que a gente tivesse assunto, né, que não fosse mais só dos filhos, né? Então, eu acho que foi isso. A gente foi mantendo o companheirismo, a amizade, cedendo, né? Porque o casamento é também ceder, né? E acho que, para mim, deu certo até agora. E eu continuo trabalhando nisso, né? Que acho que nada você tem que achar que é para sempre. 38 anos, casada. Né? E acho que do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não. Acho que melhor. Porque acho que o tempo traz a sabedoria de como você vai se relacionar. E acho que, para mim, tá ótimo. Muito bom ali. Isso aí. Gostei de ver. Pessoal, nós temos feito as pesquisas de rua
as matérias, é impressionante como as pessoas têm acreditado no casamento. Nós escutamos muito falar que casamento acabou, não dá mais. E todas as vezes que o pessoal sai, pega pessoas aleatórias, não são pessoas combinadas, são pessoas que pegamos na rua e muitos não são cristãos. E eles falam que o casamento dá certo sim, é possível se você abrir mão, se você se esforçar, se você se doar. Nós vemos ali uma senhora, 38 anos. De casada. E acho interessante que a proposta dela, que precisa para ter um bom casamento a longo prazo, ela falou assim, sempre novas propostas. Nós tínhamos filhos e quando os filhos saírem de casa, nós tínhamos uma proposta, nós podemos começar a investir um pouco mais em nós, voltarmos a olhar para nós dois. Que é o que acontece, muitos casamentos acabam quando os filhos saem de casa, porque não existe casamento. Era em função dos filhos, que é o que nós aqui na igreja, na Sara Nossa Terra, nós ensinamos os casais a cuidarem, independente dos filhos, a terem um relacionamento a dois, a cuidarem do casamento, né? Verdade. Vocês têm quantos filhos? 3, bispa. São 3 homens. Isso. 3 machos em casa. 4 homens. 4 machos em casa, né, Leninha? Sou única. São os 4 homens da sua vida. Quantos anos eles têm? Um tem 17, o 16 e 13. Escadinha. A escadinha boa. Tudo grande, enorme já. Já, bispa. Essas aqui são tudo muito maiores que o Marquinhos, né? Não é muito difícil. Né? Ser maior do que eu não é nenhum mérito. Né? Tá certo. Fala pra nós, pessoal de casa. Normalmente a gente sempre vê umas histórias boas, vamos dizer, você se converteu, mudou de vida, mudou radicalmente, seu casamento se tornou outro, trouxe segurança pro seu casamento, vocês estão juntos há 23 anos. Deus realmente transformou a vida de vocês. Ainda mais a história que eu conheço do Marquinhos, a história de passado dele, da vida dele antes de Deus, é uma história bem puxada, bem pesada. E me fala uma coisa, dentro do casamento, qual foi o momento de crise no casamento? Alguns momentos de crise, o que foi crise? O que aconteceu com crise dentro do casamento de vocês? Que vivenciaram uma crise pesada? Olha, quando nós nos casamos, logo no início, a gente descobre que estava convivendo com um ser do outro planeta, né? Que a gente acha que conhece, mas não conhece, né? E aí começam as diferenças e como a Leninha falou, é muito investimento. A gente começou a investir e através dos cursos que a gente fez, na Sara Nossa Terra, a gente começou a conhecer uma nova realidade que a gente não conhecia, porque o nosso referencial de casamento era um casamento falido, né? Tanto dos meus pais como dos pais dela. Então, meus pais eram divorciados, né? Meu pai já faleceu, mas eram divorciados, né? Então, assim, o meu referencial de casamento nunca foi os meus pais, então não tinha como... eu não tinha um exemplo a seguir, então eu tive que aprender tudo sobre casamento realmente através dos meus líderes, dos meus pastores, dos meus bispos, começar a ter um referencial de casamento. Foi isso que começou a mudar. Então, no começo, por exemplo, a gente tinha uma crise muito grande com relação ao respeito. Eu falava que ela não me respeitava. E eu falava, Leninha, você me respeita, não dá, desse jeito não dá. Ela falava, é claro que eu te respeito. Mas você me respeita. E a gente descobriu o seguinte, que para mim o que era respeito, para ela o conceito era diferente. Né? Porque ela foi criada no meio de 5 homens, né? 6 homens, 6 irmãos homens. Então ela tratava os camaradas de igual para igual, porque era uma questão de sobrevivência, né? Lógico. Aprendeu assim. Era uma questão de sobrevivência. Irmãos ainda que, né? para eles, irmã não é do mesmo sexo, parece, né? Do mesmo padrão. Então ela tinha que ser bruta com os camaradas, né? E aí ela acabou trazendo isso para o nosso relacionamento. E para mim, essa era a questão do respeito, a forma como ela falava comigo e tal. E a gente foi ajustando isso, né? Essa foi a minha primeira crise com ela, foi essa questão do respeito. Pessoal de casa, fica aí quietinho. Vamos pro intervalo, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu quase que foi. Nós vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, voltamos. Ok? Vamos lá. Voltamos aqui no Amor Diário com a nossa entrevista aqui, que está super interessante, com o Marquinhos e a Leninha. Então, você ia fazer uma pergunta? Vocês passaram essa situação de respeito, certo? E você teve que aprender a entender um pouco o lado dela e você aprendeu a falar... Você conseguiu mudar a sua maneira de falar com ele? Como é que foi isso para você? Foi muito difícil, bispo, porque eu sempre, eu falava assim, mas eu não vejo isso como uma forma de
de não te respeitar. Né? E eu fui trabalhando realmente, porque ele é muito calado, ele não é uma pessoa que fala muito, né? E aquilo eu percebia a indiferença dele, e aquilo era muito ruim, ele foi se distanciando, né? E o que foi, amor? O que aconteceu? E aí sempre nessa tecla, você não percebeu a forma que você falou comigo, você não percebeu você isso. Como homem sensível, eu não sabia. Sim, né? Mas eu era bruta, eu era muito bruta. Mas também com seis irmãos, como é que não fica? Era tete a tete, assim, né? E eu lembro que quando eu comecei a caminhar, né, junto com ele na questão do casamento, eu lembro que a palavra submissão para mim soava muito ruim. Eu não entendia, eu não aceitava. Submissão é difícil para você? Hoje não, né? Hoje eu sei o que é submissão, né? Estar junto da missão dele, né? Hoje, para mim, isso é confortável, para mim, hoje, isso é... As pessoas têm uma visão errada de muito submissão, errada, né? da mulher. De ser capacho, né, capacho bispo? De obedecer, meu Deus, a última palavra vai ter que ser dele, ele não vai me ouvir, ele não vai me entender. Como se a gente tivesse nos humilhando, né? E isso não é submissão. Como se fosse uma ditadura masculina. Né? E hoje eu entendo, assim, eu me sinto perfeitamente confortável, me sinto segura, me sinto amada. Para mim, ser submissa é bom demais. Quando você entende. Você está num papel confortável da sua vida. A responsabilidade maior é dele, não é Marquinhos, minha. nessa crise, vocês pensaram em separar, abandonar, as pessoas largar dela? Sim. Pensar sim, né, bispo? Sempre vem pensamento. Mas uma coisa que eu tenho como regra, a gente estabeleceu como regra no nosso relacionamento, é que nós nunca abrimos a boca para falar isso. Nenhuma vez. Nunca. Nenhum momento. Não dão espaço. A gente nunca declarou. Isso é uma coisa que a gente aprendeu também no curso de casais, né? Então a palavra tem poder e a gente falou, olha, se depender de alguém ouvir da nossa boca que nós vamos nos separar, isso nunca vai acontecer. Então, passava o furacão que fosse, eu engolia seco, guardava, né, ficava sozinho, fechava, mas eu não declarava isso, não vai ouvir. Esse gosto. Nós nunca falamos isso, nunca saiu da nossa boca, nós vamos nos separar. Agora, é claro, o pensamento já veio. Né, na hora da raiva, da do momento ali, principalmente no passado, nesses primeiros momentos de casados, primeiros anos de casados, sempre vem aquela coisa mais quente. Hoje... Como falou, hoje em dia esse pensamento nem passa na cabeça. Não, hoje em dia é super tranquilo. Né? Eu concordo com aquela senhora que falou que com o tempo melhora. Meu Deus, como hoje eu sou muito mais feliz. Com certeza. Hoje é muito que interessante, gostoso. né? Então, eu falo a mesma coisa, que nós vamos fazer 12 anos e tá cada ano que passa melhor. Mais gostoso. E a sociedade, ela fala ao contrário. Casamento, quantos anos passando, vai ficando... tem uma expressão em inglês que fala boring, né? Tipo, chato, monótono. E não é tediante, não é. Para nós não é. E eu vejo que nós temos entrevistado pessoas na rua que não são cristãs, essas pessoas não são evangélicas, que têm o nosso pensamento. Mas são os valores, né? São os conceitos da pessoa. Vamos dizer, para mim, hoje, eu vejo dessa maneira. Para mim, quando a gente brigou, deu uma discussão, vem aquela raiva e tem aquele pensamento, se você tivesse largado, se você tivesse feito isso, eu falo, não, como é que eu vou largar agora que tá bom? Eu ralei pra caramba, sofri tanto, a gente não construiu tanta coisa junto, agora que a gente tá curtindo, eu vou largar, agora que tá bom. Agora a gente foi num nível tão bom, né? Exatamente, eu costumo dizer para os casais que a gente acompanha, nunca tome uma decisão na hora da cabeça quente. Sim. Nunca fale nada, olha, se você não dá conta de falar alguma coisa boa, fica calado, deixa... Nada melhor do que uma noite de sono, acorda no dia seguinte, você está bem. E aí você vai conversar, né? Vai colocar os Provérbios já diz, né? Ali, né? O Provérbios diz, quando você acompanha, uma vez meu pai falou... o sábio, o tolo calado se passa por sábio. E me fala uma coisa, crise financeira, vocês vivenciaram isso também? Essa não. Bispo, não, nenhuma vez, foi tudo já vivemos tranquilo. Todo tipo de situação, você imagina. Já teve fase dela ganhar mais do que eu, e para o homem isso é meio desconfortável, meio desagradável, né? Então, assim, normalmente o homem não se dá bem numa situação dessa, a mulher uma renda maior e tal. E a gente já viveu isso, né? E aprendemos a lidar com isso. Depois, teve a fase dela, eu ganhando mais do que ela,
Né? Aí é tranquilo, né? Mas, acho que é mais comum. O homem administra bem, né? Você já quiser ganhar mais teve que eu, a você fase. pode ganhar, viu? Tô bem tranquilo, eu aceito tranquilo. Hoje não há mais Eu problema. fico feliz da vida, pode ganhar. Ixi. Não, eu E sou a aí? mulher da casa, graças a Deus. Porque já teve a época que eu ganhei mais que ele. Já passou por isso. Hoje É bom. inverteu. Mas foi melhor ainda depois que eu ganhei mais. E aí a gente já teve uma fase, eu desempregado e ela trabalhando, que aí é muito difícil de administrar. Esse momento foi muito difícil. Esse momento ele... Acho que foi Eu saía de casa e deixava ele deitado no mais sofá difícil. e voltava para casa, ele E estava eu- deitado no e sofá. eu realmente cheguei sem assim conseguir reagir. a um momento à beira da depressão mesmo, porque você se sentir inútil, incapaz, assim, impotente diante de uma situação familiar, já foi muito complicada a situação, mas graças a Deus eu consegui, né, reagir, apareceu uma oportunidade. Mas esse né? é um dos brilhos do casamento. É nessas horas que o casamento fica mais forte, né? Nessas horas que se paga o preço um pelo outro. E você paga o preço de estar junto um do outro. Não pelos benefícios, não pelo lado bom, como diz lá na hora do casamento, na riqueza e na pobreza, na doença, na saúde. É nessas horas Na que alegria e na você tristeza, né? entende, é nessas horas que a gente vive, que a gente realmente vê o calibre da nossa aliança. Foi nesse E momento, a né? pior fase, eu acho que foi quando os dois estavam desempregados. Já vivemos essa fase. Não, Com você as viveu crianças tudo mesmo. Já tinham dois. Com dois, Com né? dois. E chegou Muitas um dia- brigas, né, Vitor? Chegou um dia, muita discussão, muita, né, em Quando função um ao do dinheiro. outro, O dinheiro né? acaba influenciando todas as áreas, né? Sim. E aí eu sentei com ela na mesa um dia, a gente sentou para almoçar. E nesse dia, eu lembro que a gente só tinha arroz para comer, mais nada. Não tinha nem verdura, nem carne, nem uma salada, não tinha nada. E era o último arroz da lata. A gente fez aquele arroz e sentou na mesa para comer, sem saber o que a gente ia comer na janta, no dia seguinte, os dois desempregados. E aí, e com os meninos em casa, né? E a gente não passava essa situação para a família, não queria preocupar a família, a gente sempre segurou a onda sozinho. E aí, nesse dia, eu sentei, olhei para ela, a gente olhou aquele prato de arroz, e aí eu falei, amor, se hoje a gente morasse numa taperinha, numa casinha bem simples, chãozinho, Batido. né, batido ali, sem nada, e ganhasse salário mínimo só para sobreviver, só para se alimentar, será que a gente seria feliz? Será que a gente estaria juntos? Será que a gente estaria junto? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Ela olhou. Falei, qual é a razão da gente estar junto? Realmente a gente se ama, a gente é capaz de superar, de viver qualquer situação junto, ou é por conveniência? A hora que estiver bom, a gente vai se curtir, a hora que estiver lá embaixo, a gente vai, né, desistir. E aí foi quando A gente caiu assim. a gente caiu em si. Ela falou, amor, a gente vai estar junto até o fim, em qualquer situação. E aí nesse dia a gente comeu o arroz e esperando o milagre de Deus. E aí E veio. veio no mesmo dia veio o milagre. O pai dela não foi nem no nosso casamento. O pai dela era o tipo de pessoas que não saía de casa. Ele casou 5 filhos, não foi no casamento de nenhum. Não porque não gostava. Ele era o jeito dele, bem bronco, bem matuto. Ele não saía de casa. Ele nunca tinha ido na casa de nenhum dos filhos. Aí o que aconteceu? Ele apareceu na porta da minha casa. Na hora que eu ouvi, eu falei, minha sogra morreu. Porque pra ele estar aqui na minha casa, alguma coisa Ele muito falou, séria. piorou. Eu falei, meu Deus. Piorou, o que ficou aconteceu? pior ainda. Aí ele falou, Marcos, me ajuda aqui. Eu falei, pois não, me ajuda, pensei, né? Fui no carro dele, um Santana, o porta-mala estava abarrotado de compras. E ele pensa não no sabia mineiro. de nada. O pai dela era assim, ó. Seguro. Sabe, Comprava quando tudo era- do mais barato. tudo do mais barato. Sabão em pó era daquele de terceiro, arroz daquele quebrado. Mas nesse dia era Bispo. sabão em pó de primeiro, o melhor arroz, Tudo, o melhor tudo iogurte, doido. não sei o que. Coisas que nunca Você viu que Deus estava no negócio. eu falei, meu Deus, Só porque ele Deus não podia- sabia de Só nada. sabia de A minha vida, ele morava longe, ele não sabia de nada da minha vida. Uma das coisas que E também nós Deus tocou conversamos, o né? coração dele e ele foi lá, descarregou uma compra que deu para mais de mês. Foi Que o nosso bênção, milagre foi. naquele momento ali. Hoje, como é que está? Como é que estão vocês hoje? Bispo, graças a Deus, assim, eu estou no céu, perto do que eu vivia no começo, né? Então, a questão financeira, principalmente, bem superior, né? Hoje, nós sempre fomos muito fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E hoje, esses dias, eu estava até fazendo um cálculo, né?
Hoje eu ganho mais de 20 vezes o que eu ganhava já assim, fazendo a conversão para a moeda atual, do que eu ganhava quando a gente se conheceu. Né? Então, mais de 20 vezes, assim. Então, fruto da fidelidade de Deus, né? E a gente, graças a Deus, vive muito bem hoje, né? Os nossos filhos também. E o casamento, Aninha? Bispo, a gente colocou algumas regras para nós. Então, assim, hoje a gente pode viajar com as crianças e depois a gente passa uns 4 dias. As crianças. Meus rapazes. As crianças, né? boas crianças. Mãe é sempre criança, né? E depois a gente sai, Cavalo, só nós. velho, daquele tamanho, somão daquele tamanho, né? Tá bom. Então hoje a gente faz isso, já tem a primeira vez que nós saímos, inventamos de falar com os meninos pela webcam. E o menorzinho deu aquele show de chorar. Bispo, acabou meu dia aquele dia. Acabou. Não, viajou, eu não fala pro FaceTime. consegui mais fazer nada, você já sabe né? dessa, né? E aí a gente criou isso. Então a gente sai com os meninos, depois sai só nós dois. Todo ano nós fazemos isso. Nós passamos por uma dessa também. Ela entrou no FaceTime, o Davi na época, o Davi azedou no FaceTime, ela azedou o dia dela e azedou o meu, porque eu perdi minha mulher, acabou tudo. Eu falei, não, esquece o FaceTime para aquele hoje. Aquele dia foi terrível. Mas tem algumas regrinhas de ouro que a gente estabeleceu, né? Então, uma vez por ano, uma viagem, nem que seja curtinha, um final de semana. Nem que seja em Caldas Novas, se tiver situação muito complicada. Novas, alguma coisa. Um hotel fazer. O que mais? Dá para falar para nós as regrinhas de ouro, o que mais? Pois é, o dia da esposa, isso é sagrado. A gente faz isso há 20 anos. Toda semana. Né? Com dinheiro ou sem dinheiro? Com dinheiro ou sem dinheiro. Não tem dinheiro, a gente vai passear de mão dada no shopping, na praça, para não comprar nada, só para olhar. Comer pipoca e ver Comer um filme. pipoca, ver um filme, enfim. A gente usa a criatividade, né? E é regra de ouro, essa é de ouro mesmo. O dia que vai comprometer a sexta, a gente antecipa. Traz para quarta, traz para quinta, a gente não deixa passar batido, né? E a gente nunca parou de namorar. Né? Eu costumo falar para os nossos casais o seguinte, regrinhas de ouro. O melhor do casamento é namorar. E tem uns abençoados que casam e param de namorar. Eu também não entendo isso não. Então, isso não faz parte do meu entendimento. Então a gente costuma dizer, vamos namorar velhinho, minha velha, vamos namorar, né? Então tem que ser assim, tem que se curtir, né? Porque os casais começam a viver problemas, falar de crise financeira, isso, aquilo. E deixa de curtir o melhor. Deixa o especial, né? Exatamente. Pega a pior parte, fica vivendo aquilo ali. Fica murmurando aquilo pro resto da melhor parte fica do lado. Bispo, meus filhos, hoje, eles têm consciência de que eles às vezes falam, minha mãe não vê a hora da gente se casar para ficar só ela e meu pai para curtir. Eles cresceram sabendo disso, entendeu? Que o momento meu com ele... Eu sei quem pensava assim também. Meu momento com ele. O pai dessa dona aqui, o pai da Priscila, a mesma coisa. Eu preciso me casar para ir embora, ficar só minha casa, com minha mulher. É desse jeito, E eles cresceram assim, sabendo disso, né? E a gente... gente. Que bênção. Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel. Infelizmente, nosso tempo já passou do tempo. O programa é rápido, mas eles vão voltar. Né? Com os filhos, a gente quer fazer um programa especial com a família. E então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, Bispo. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Aninha. E antes da gente encerrar o programa, vamos encerrar com uma oração. Amém. Para fortalecer o seu casamento. Você que está passando por uma crise, por um momento difícil. O Lucas vai orar por você. Vamos lá? Vamos orar? Amém. Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Eu quero pedir a Ti, meu Pai, por aquele que está debaixo de um jugo no seu casamento, de uma escravidão, aquele que está debaixo de uma corrente acorrentando suas emoções, sua alma, seus sentimentos, aquele que está preso, Pai, que não consegue liberar perdão, está com dificuldade, meu Deus, de crescer, aquele que está com as portas fechadas, que não consegue abrir uma porta de emprego, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha. Nós clamamos a Ti de maneira sobrenatural. Venha sobre esse lugar, venha sobre essas vidas. Aquela mulher que está estéril, precisa ter filhos, aquele homem, aquele casal que necessita de filhos, que fluam filhos do seu interior, que o Senhor mova, que o Senhor faça milagres, que o Senhor comece a atender, se mover de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Marquinhos. Obrigado, Beninha. Obrigada. Pessoal de casa, obrigado por estarem conosco. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo programa, Amor Diário. Tchau, tchau.